Lucas capítulo 3, versículo 38, é o último versículo do capítulo 3, nós não vamos ter projeção aqui, tá? Então use a sua Bíblia. E quando você pega Lucas 3, especificamente do versículo 23 até o 38, é aquela parte chata que muitos de nós não gostamos, que é a parte da genealogia, né? Você vai lendo, quando chega no terceiro versículo da genealogia, você já não lembra os dois nomes anteriores, não é isso? Genealogia é isso. Pastor, mas e por quê? Se está na Bíblia é importante. Amém? E um dia foi importante porque eu encontrei esse texto aqui, porque você vai encontrar, mantenha aberto aí, você vai encontrar um entendimento de um Adão como um servo de Deus, o que não deixa de ser verdade. Adão, ele foi colocado na terra, foi colocado para guardar, para cultivar o jardim, sim, mas a gente precisa entender para quem que Deus entregou a terra, quem nós somos nesse movimento, o que o pecado fez com o homem, o que o pecado provocou. Queridos, vai chegar um momento, e eu não falo isso que eu vou falar aqui agora como meio de suspense, não, pelo amor de Deus, mas vai chegar uma hora que a gente vai conseguir pregar algumas coisas mais fortes do que a gente está pregando, mas eu penso que ainda não é tempo. Paulo diz assim, olha, eu vos dei leite. Paulo está dizendo, eu não sou Paulo não, tá bom? Paulo está dizendo para a igreja, eu vos dei leite, eu não pude vos dar uma comida forte. Eu penso que nós somos uma igreja nova, que a gente precisa discernir algumas coisas, mas a gente só para que você entenda, quando o homem pecou, ele não perdeu o céu, porque ele nunca teve a promessa do céu. Quando o homem pecou, ele perdeu a terra, ele perdeu o governo da terra. Você não encontra em Gênesis 1 e 2 o homem com uma projeção de céu. E eu não estou dizendo que não haverá o arrebatamento, que nós não compareceremos diante do Senhor. Eu não estou dizendo que não estaremos diante dele. Eu só quero que você entenda, e eu gostaria que você anotasse, porque às vezes os nossos conceitos religiosos nos impedem de ouvir algo novo, porque choca com a nossa tradição. Então eu gostaria que você fosse um bereano. O pastor está falando isso aí, mas não vou engolir assim não, pensando que vai me enganar assim, é? Eu gostaria que você anotasse, e depois você achasse diferente, falasse, pastor, vamos trocar uma ideia aqui, senhor. Isso daí que o senhor falou não é bíblico não, cara. Eu estou disposto para conversar com você. Eu não sou dono da verdade. Eu quero que você entenda que Gênesis capítulo 1 começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Apocalipse termina: e criou novo céu. Pastor, como é que eu faço para entender Apocalipse? Entenda Gênesis, porque Apocalipse não vai te levar para um lugar que Gênesis não te trouxe. Pastor, eu nunca tinha ouvido isso. Pois é, anote, não acredite em mim, vai estudar. Vai ter arrebatamento? Vai. Pastor, nós vamos entrar na eternidade? Vai não. João diz que quem crê em mim passou da morte para a vida. Nós já entramos na eternidade. O nosso espírito é eterno. O teu corpo vai morrer, mas quem crê nele de forma alguma sofrerá ou sofrerão o dano da segunda morte. Estão comigo? Eu estou tentando dar uma introdução que me coloca dentro de um buraco que depois fica difícil eu sair. Então, quando Deus criou Adão, quem era Adão? O corpo de Adão, Gênesis 1:27 diz, criou Deus. Gênesis 1:27 diz, criou Deus. Gênesis 1:26 diz, façamos. Fazer é diferente de criar. Fazer significa fazer a partir de algo ou alguém que já existe. Criar significa criar do nada. Deus não é pai do que ele cria, Deus é senhor do que ele cria. Deus só é pai do que ele gera. Então Deus não é pai da nossa carne. Nós somos criaturas de Deus, somos criação. A palavra criatura vem de criação. Então somos criaturas de Deus, somos. Em que esfera? Em que aspecto? Somos criaturas de Deus no corpo. Deus criou o nosso corpo. Deus não é pai do nosso corpo, mas ele é pai do nosso espírito.
Por isso que João capítulo 1, estou dando uma introdução para ler Lucas. Por isso que João capítulo 1 diz: todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos, os quais não nasceram da carne e nem da vontade do homem, mas da vontade. Então aonde que você é filho de Deus? Pronto. Como é que você pode me chamar de irmão se os nossos pais são diferentes? Nós somos diferentes biologicamente, mas espiritualmente somos filhos do mesmo pai. Por isso que eu chamo você de irmão, por isso que você me chama de irmão. Ok? Estou dando base. Como eu chamo esse cara de irmão, não sei nem que buraco ele saiu? Ele não é seu irmão biológico, ele é seu irmão. Se pegar o teu espírito e o meu e o espírito de Deus e fazer um DNA, vai dar positivo. Estão aqui comigo? Eu preciso entender em que esfera então, quando Deus criou aquele boneco de barro, Deus soprou. A palavra ali é muito rica, ruach. Soprou nas narinas. Na tradução, um dos significados é: ele beijou. Eu amo esse romance, cara. Aquele boneco estava assim e Deus fez assim. E quando Adão abriu os olhos, a primeira pessoa que ele viu, ele não viu a beleza do jardim, ele não viu a beleza da criação, ele viu a beleza do Criador. Ele viu a beleza do Criador. A primeira imagem que o homem tem é a imagem de Deus que refletia quem ele era. Quando você acorda pela manhã, você não vai no espelho? Adão estava acordando diante do espelho, contemplando quem Deus era, para que ele entendesse quem ele era. Lá na frente, Paulo diria: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como espelho, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória. Você sempre vai ser transformado na imagem daquilo que você contempla. Você deveria anotar isso, porque o que você está contemplando está te transformando igual. Se você está envolvido na imoralidade, você está se tornando imoral. O que eu contemplo me transforma na mesma imagem daquilo que eu estou contemplando. A Bíblia diz que, em relação à adoração, torna-se igual àqueles que o adoram. A adoração não muda o adorado, a adoração muda o adorador, porque a adoração tem o poder de nos transformar naquilo que nós estamos adorando. Então, quanto mais tempo eu passo adorando Ele, mais eu me torno parecido com Ele. Talvez nessa manhã seja só a introdução da primeira desse mês. Então, eu gosto da ideia, do entendimento que eu sou filho, que você é filho, filha de Deus. Lucas 3:38. Lucas 3:38. Olha eu olhando para trás. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, e este filho de Deus. O que Adão era? O que Adão era? Filho. Adão era filho de Deus. Quando Deus colocou o homem na terra, Ele criou um corpo, uma casa, o qual o apóstolo Paulo chama de tabernáculo terreno. Ele criou uma casa e Ele colocou o seu filho dentro daquela casa. Adão saiu de Deus. Adão saiu de Deus. Ele carregava as características: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Algumas versões são mais claras e diz: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O que é que vem primeiro, imagem ou semelhança? Aula de português.
façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O que é que vem primeiro? Imagem não, o que vem primeiro é semelhança. Segundo, quando falou, olha, segundo o apóstolo Paulo, quando está falando de segundo, porque está dando uma conotação de primeiro. Façamos o homem à nossa imagem, segundo. Por mais que a palavra imagem está aparecendo primeiro, o que vem primeiro é semelhança. O homem tinha semelhança que se manifestava na imagem. Estão comigo? Não? Pastor, não entendi muito esse negócio de imagem e semelhança. Leia. O homem é a nossa imagem, conforme o que deu a imagem foi a forma. Imagine uma luva vazia. Que forma que ela tem? Nenhuma. Ela só é uma luva. Quando você põe a mão por dentro, por mais que você não esteja vendo a mão, mas o que está dando forma, o que você está vendo por fora, é porque tem algo dentro. Quando o homem foi criado, havia uma luva chamada corpo. Quando Deus soprou, a luva foi preenchida. E agora o homem está tendo uma imagem fora, que era reflexo de uma semelhança dentro. O que é a religião? O senhor bate na religião, né, pastor? Bato porque eu apanhei muito dela. O que é a religião? A religião é uma imagem barata da falta de uma semelhança. Então, como eu não tenho semelhança, eu só crio uma imagem. Então, eu tenho cara de crente, mas eu só tenho cara. Eu entono a voz como crente, aleluia. Nessa manhã eu quero declarar a amada igreja do Senhor. Oh, que meleca. Escute, aqui fora deveria manifestar o que está dentro. Então quem era Adão? Adão era alguém com um corpo físico, aonde a sua imagem expressava, manifestava uma semelhança. A semelhança de quem? A semelhança do Deus que ele havia criado. Vamos lá para Eclesiastes capítulo 12. Vocês estão comigo aqui? Não? Essa mensagem pode ser muito importante para a tua vida. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes 12, 7 está dizendo: e o pó volte à terra. Como? E o pó vai voltar para a terra porque ele era o quê? Pó. E o espírito volta para onde? Que? Opa! Para onde que vai voltar o meu corpo? Para onde que vai voltar o meu corpo? Para a terra. Ele veio da onde? Da terra. Então, como ele veio da terra, como a sua origem é terrena, ele vai voltar para onde? Para a terra. O meu espírito veio da onde? E segundo Eclesiastes, ele vai voltar para onde? Abra comigo João. Quando eu estou começando algo novo, eu dou muita base bíblica, irmãos. João 16, 28. João 16, 28. Isso aqui não está nada no esboço, irmão. Isso aqui nós só estamos conversando. João 16, 28. Veja o que é que Jesus disse. Eu vim da onde? Adão tinha saído da onde? Adão tinha saído do Pai. E no final o espírito dele ia voltar para onde? Jesus está dizendo: saí do Pai, entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o céu. Ah, não vai para o céu? Ah, tá. Porque o seu final está ligado à tua origem. O inferno não foi criado para os homens. O inferno foi criado para Satanás e os seus anjos.
É que tem gente enxerida que quer ir para um lugar para onde não deveria ir. Escute, por que Jesus está voltando para o Pai? Porque Ele saiu do Pai e Ele quer voltar para onde? Para o Pai. O senhor é contra o céu? Não, é que o céu se tornou uma expectativa de um lugar onde as pessoas querem estar. E aí se torna uma expectativa futura que cancela qualquer tipo de realidade presente. Então um dia eu serei, um dia eu terei, um dia eu chegarei, um dia... Então assim, por que eu quero ir para o céu? Eu quero andar em rua de ouro, porque como eu vivi na pobreza aqui na terra, eu quero andar em rua de ouro, porque eu não tenho nada hoje, mas um dia eu vou andar em rua de ouro. Tá bom, mas o ouro lá é paralelepípedo, não vai dar para comprar nada, não tem loja, não tem shopping, não tem nada. Por quê? Porque ouro na Bíblia não é dinheiro. Ouro na Bíblia é glória. Se você tivesse esticado uma mente mais um pouquinho, você entenderia que prosperidade na Bíblia não é dinheiro. Prosperidade na Bíblia é o que, Eduardo? Glória. Vamos entrar aqui não, né? Para nós glória é tudo isso menos. Então, quando Deus colocou Adão naquele corpo, naquela terra, aquele boneco que ele fez de terra, quando Deus colocou que o homem passou a ter vida, agora Deus tem um filho na terra. Por quê? Porque Deus é invisível, mas Ele queria ser visto em um mundo visível. Deus, Ele é invisível, mas eu deveria ver Ele em você. Por que Deus condena tanto imagem? Por que Deus condena tanto imagem? É óbvio, pastor, porque Ele não quer idolatria. Isso é parte de uma verdade. Se Ele não gosta tanto de imagem, por que Ele te criou? A imagem dEle. Ele está dizendo: eu não quero nenhuma imagem que confunda a verdadeira imagem que eu quero que o mundo veja. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Por que a Bíblia, nos seus 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, do qual Mateus e João foram testemunhas oculares, Marcos e Lucas não foram, eles não estavam presentes. Por que Mateus, que foi testemunho ocular, andou com ele? Por que João, que andou com ele, não disse: olha, ele era moreno, alto, negro, branco, ele era assim, ele tinha 1,70 m, 1,80 m, ele era assim? Por quê? Para que você não olhasse para um homem com as características humanas e dissesse: Jesus era parecido com você. Por quê? Por que Deus não permitiu que essas coisas fossem escritas? Você não sabe. Porque Deus nunca quis uma aparência física. No Brasil, Ele seria brasileiro. No Japão, Serginho, Ele seria japonês. Na África, Ele seria africano. Por quê? Porque não é sobre uma aparência. A religião trabalha com a aparência porque ela não tem essência. E quando eu não tenho essência, quando eu não tenho o santo dos santos, eu coloco uma máquina de fumaça para representar que tem uma fumaça. Porque se eu não tenho o verdadeiro, eu vou criar o que é falso. Eu não quero o que é falso. Eu não quero o que não é real. Eu não quero o que não é verdadeiro. Se não é verdadeiro, eu não quero. Se não é o evangelho verdadeiro, eu não quero. Eu não quero um arrepio. Eu quero uma vida que está tomando forma em mim, a ponto dos meus movimentos como marido, dos meus movimentos como pai, dos meus movimentos como empreendedor, Cristo seja visto.
Eu não quero que alguém olhe para mim, como já dizia o Judson, como um crente bonitinho de domingo à noite. Eu quero, não pela minha aparência, eu quero que na minha essência Cristo seja visto. Cristo seja visto. Pois bem, glória a Deus. Quando Deus colocou o homem na terra, o homem carregava, o homem expressava a imagem do seu pai. Era um filho no mundo físico, representando um pai do mundo espiritual. Era um filho em um mundo físico, representando um pai de origem espiritual. Quando o homem foi colocado no jardim do Éden, Deus disse para ele: cultivai. E colocou o homem no jardim para cultivar. Essa palavra cultivar vem de cultura, vem de culto, vem de cultivo. O homem, no plano original, ele não cultuava Deus 2 dias por semana. No plano original, o homem cultuava a Deus com a sua vida. Ele trabalhava cultuando a Deus, ele vivia família cultuando a Deus. Por quê? Porque o culto não são dias, o culto é uma vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Vamos terminar o culto? Não, vamos terminar a reunião. O culto não termina não, irmão. O que termina é a reunião. 11 e pouca a reunião termina, mas o culto continua. Por quê? Porque ele começou no dia que você nasceu de novo, e ele não termina nunca mais. Porque a tua vida deve ser um culto, um cultivo. Você trabalha cultuando a ele. Pode ser que ele não esteja indo no seu culto lá no trabalho. Aí a gente precisa ver quais são as ferramentas de culto que você está usando lá. Pode ser que ele não esteja indo na sua casa no culto que você está fazendo lá. Mas a ideia de Deus é que o homem vivesse um culto, com o seu trabalho, com a sua vida, com o seu casamento. Vocês estão entendendo isso? Não? Era um culto. Colocou no jardim do Éden para cultivar. Cultura, culto, cultivo. A vida do homem era um culto. O homem trabalhava para ser abençoado? Não. Da onde surgiu, pastor, essa ideia de bênção? Pastor, o senhor está pisando no campo minado. Aonde surgiu esse negócio de bênção? É bíblico? É. Mas por que é bíblico? E quando foi que passou a ser bíblico? Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28 começa assim, olha. Gênesis capítulo 1, versículo 28, dizendo: e Deus os abençoou. Está escrito assim na sua Bíblia? Não. Tá. E Deus os... Tá bom, mas o que o homem tinha feito para ser abençoado? O que o homem tinha feito para ser abençoado? Diga nada. Porque no plano original o homem não era abençoado pelo que fazia. Ele era abençoado por quem ele era. Bênção não é uma recompensa no plano original. Bênção é um estado de natureza. Bênção não é uma recompensa, ou não era uma recompensa no plano original. Bênção era um estado de natureza. Ele não fazia para ser abençoado, ele era abençoado, por isso ele fazia. Estão aqui não? Por quê? Porque ele era filho de Deus, e o que pertencia ao Pai pertencia a ele. Ele era filho, e tudo que o pai tinha, Lucas 15:33 diz: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. O crente
nascido de novo, não deveria buscar bênção, eles deveriam confessar as bênçãos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Agora, quando Adão peca, ele morre, sim ou não? Deus havia dito que no dia que ele pecasse, ele morreria. Ele comeu da árvore, morreu, sim ou não? Sim. Aonde ele morreu? No seu corpo? Não. Não. A criação de Deus estava viva. A criação adâmica estava viva. Quem foi que morreu? Quem foi que morreu? O filho. Agora é importante nós entendermos que quando fala de Adão, estamos falando de um protótipo, de cabeça de uma raça. Adão, a palavra Adão é plural. A palavra Adão não é singular, por mais que nós lemos Adão. Quando você vai na etimologia da palavra, ela é plural. Significa que todos nós estávamos em Adão. E quando Adão morreu, todos... Romanos capítulo 5, não vou para lá hoje. Romanos capítulo 5 diz isso. Então quem morreu? O filho. O filho morreu. O filho de Deus morreu. Só que o homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. O homem é espírito, possui uma alma e habita em um corpo. O seu espírito é filho de Deus. Então quando o homem estava morto na sua vida zoe, ou zoe, quando o homem morreu espiritualmente, ele perdeu a sua filiação, ele perdeu a sua herança, ele se separou do Pai. Quando o homem pecou, ele perdeu aquilo que ele tinha como direito. Quando Adão pecou, ele não perdeu Deus. Quando Adão pecou, ele perdeu o Pai. Quando Adão pecou, ele não perdeu Deus. Quando Adão pecou, ele perdeu o Pai. De Gênesis 3, escute, de Gênesis 3 até a morte e ressurreição de Jesus, não existe um filho e nem uma filha, porque todos morreram. Estão aqui não? Quando Adão morreu, todos morreram. Então você vai encontrar de Gênesis 3 em diante quem? Um relacionamento de um empregado com um patrão, de um servo com um... Você vai encontrar texto dizendo Israel é o meu primogênito. Mas é uma tipologia, é uma sombra, não é uma realidade. Por quê? Aí as pessoas não entendem por que Deus era mau no Antigo Testamento, por que Deus estava mal-humorado no Antigo Testamento. Parece que ele se converteu no Novo Testamento e ficou bonzinho. As pessoas não entendem por que eu li a Bíblia no Antigo Testamento. Deus está mandando destruir todo mundo, matar todo mundo. Está vendo isso? Por quê? Ele estava lidando com servos, ele não estava lidando. Filho, quando você chega em Isaías 50, quando você chega no livro de Isaías, que é o profeta messiânico, o maior profeta messiânico da Bíblia é Isaías. Isaías diz assim: a Deus agradou moê-lo. Por que Deus agradou a moê-lo? Porque era para moer a gente. E o castigo que nos traz a paz. Tudo aquilo, Renato, que era para recair sobre mim, sobre você, recaiu sobre ele. Toda maldição, toda hereditariedade, toda consequência, pelo amor de Deus, como a igreja não entendeu isso, cara. Toda consequência adâmica, Vanessa, recaiu sobre ele. Agora, se recaiu sobre ele, por que eu continuo carregando? Ou ele pagou e eu não entendi, ou ele não pagou. Eu fico com a primeira. Ele pagou e nós não entendemos que o castigo
castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pablo, era eu. O condenado era eu. Essa é a canção. Pastor, peraí. Então a gente pode fazer o que quiser. Se você está fazendo o que você quer, você nem nasceu de novo. Você não está entendendo. Esquece essa babaquice de eu não estou falando. Quem nasceu de novo não vive no pecado. Quem vive no pecado não nasceu de novo. E ponto final. Para que você possa estar. O pastor Ricardo está caminhando na linha da hipergraça. Escute, se é graça não é hiper. E se é hiper não é graça. Por que significa hiper? Grande. Hipermercado. Como é que você coloca alguma coisa grande de lado da graça? Se a graça não é uma matéria, se a graça não é um tema. A graça não é um tema? Óbvio que não. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O que é que o senhor acredita, pastor? Eu acredito que quem nasceu de novo não consegue viver no pecado. E quem consegue viver no pecado não nasceu de novo. Acabou. Quando você lê Isaías, a Deus agradou Moelo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando chega em Romanos 8, que você lê assim, agora, que vocês já me viram dezenas de vezes falando isso, quando você ouve falar agora, aí esse agora tem um sentido totalmente diferente. Agora, vírgula, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Ei, meu Deus, isso vai abrindo janelas para mim que eu quero entrar em todas. Eu fico doido, cara. Esse é o meu assunto, irmão. Escute. Pecador, olha para mim. Pecador não era o que você fazia. Pecador era quem você era. Eu não era pecador porque eu fazia coisa errada. Eu era pecador por natureza, mesmo, Davi, nunca tendo feito nada errado. Porque para nós pecado é ação, para Deus pecado é natureza. Quantos pecados Jesus cometeu? Então abra comigo 2 Coríntios 5.
Eu não sei se vocês estão gostando, mas eu estou. E se eu estou gostando, irmão, tá bom? Segunda Coríntios 5:21. Olhe para a sua Bíblia. Quantos pecados Jesus cometeu? Nenhum, óbvio que não. Mas o que é que diz 2 Coríntios 5:21? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Aquele que nunca cometeu pecado, ele se tornou pecador? Não. Não diga isso. Ele não se tornou pecador, ele se tornou pecado. Ele nunca teve um ato, ele nunca fez nada ligado ao pecado, mas ele se tornou como eu era. Então eu não era pecador porque eu fazia coisa ruim. Porque tem pecador que ama a esposa, que paga imposto, que é certinho. Você já viu aquelas pessoas que dizem: pastor, pensa num cara legal, só falta se converter. Falta tudo, irmão. Que cara legalzinho é esse que está indo para o inferno? É que para nós estamos achando que pecador é ação, pecador é natureza. Você pode ser bonzinho de marré. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Ele nunca cometeu um pecado, mas se tornou pecado. Por quê? Porque pecado não é o que eu cometi, é quem eu era. Ele se tornou como nós éramos na cruz, para que nós nos tornássemos como Ele é na ressurreição. Tá, vamos voltar. A gente tem tempo? Ainda temos um pouquinho de tempo. Temos. Agora, a partir de Gênesis 3, Deus não está se relacionando com um filho, Deus está se relacionando com um servo, com um empregado. Um empregado, ele ganha de acordo com o quê? Um empregado, ele ganha de acordo com o quê? Com o seu trabalho. Ele é recompensado. A Bíblia diz, Paulo está dizendo: aquele que trabalha, o salário não é um benefício, é um direito, porque ele trabalhou. Então, por que o homem está fazendo e Deus está correspondendo no Antigo Testamento? Porque que o homem era recompensado, porque ele não era filho, ele era um empregado. Estamos comigo? O que o seu filho precisa fazer para comer na mesa com você? E se ele fizer alguma coisa errada, come? Come. E se ele foi rebelde, ele come? Come. E se ele te deixou com muita raiva, come. Quando você entende a oração do Pai Nosso que está no céu, não é Deus nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Está falando com quem? Com Deus ou com o Pai? Estão falando com quem? Com o Pai. Pai Nosso, não é o meu Pai, é o nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Olha o próximo versículo. Perdoa. Peraí. Durante muitos anos a religião me ensinou que eu precisava pedir perdão para depois pedir bênção. A oração do Pai Nosso está dizendo: pode pedir o pão, depois você pede perdão. Peraí. Primeiro eu peço o pão. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas. Na minha religião tinha que ser assim, Davi: perdoa as nossas dívidas e dá o pão nosso de cada dia, porque já que eu fui perdoado, agora o Senhor me abençoa.
Ele está dizendo assim: pode pedir um pão. Enquanto a gente estiver comendo, a gente acerta os problemas de relacionamento. Filho, você errou. Errou mesmo. Está tudo errado o que você fez. Mas eu não tenho problema em te dar pão. Sabe por quê? Porque você não é meu empregado. Você é meu filho. E por você ser meu filho, você sempre vai poder comer na minha mesa. Na tua mesa cura. Por que a religião impediu as pessoas de ceiar, Vanessa? Tem um lugar pra mim, a tua mesa cura. Vamos, seja curado nessa manhã. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Novamente, os meus esforços. Os meus esforços não compram Deus. Meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. Em todos os lugares no Brasil que eu prego uma mensagem como essa, o povo começa a chorar naturalmente. Por que será? Por quê? Você sabe por que a gente está acreditando na teologia da maldição? Porque a gente não entende a teologia da filiação. Você sabe, Lucas, por que a gente acredita na teologia da maldição? Porque não acreditamos na teologia da filiação. Porque por qual motivo você amaldiçoaria o seu filho? Tem coragem de amaldiçoar? Tem coragem? Tem coragem? Olha, tem coragem de amaldiçoar? Você é melhor que Deus? Vós sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Deus nunca amaldiçoou um filho. A maldição estava sobre os empregados. Sobre o filho, não. Sobre um filho não recai maldição. Mas quando, na ausência do verdadeiro, irmãos, a falsa teologia se fortalece. Na ausência do verdadeiro, a manipulação em favor do dinheiro prevalece. Vamos fazer uma campanha de quebra de maldição e vamos remir a tua vida financeira. Você vai trazer uma oferta. Não sei porque que eu entro nesse negócio, cara. É porque me irrita a dor nesse negócio, cara. Eu não tenho problema, irmãos, com o erro com as mãos. Eu tenho problema com o coração. Errar com a mão é erro por ignorância. Errar com o coração é maligno. Você está pegando a ignorância do povo que não entendeu que é filho. E por não entender que é filho, carrega a maldição. Porque se você entender que é filho, não tem maldição sobre a tua vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim pois, se alguém está em Cristo. Alguém aqui está em Cristo?
Assim, pois, se alguém está, não estará, ou esteve. Assim, pois, se alguém está, é uma nova criação. Escute, eu não recebi diretamente, escute isso, eu não recebi maldição do meu pai e da minha mãe. Não. Eu recebi maldição de Adão. E minha mãe também era da linhagem de Adão. Então não é sobre o meio do rio que me contaminou, foi na fonte do rio. Ei, a água não foi contaminada no meio, a água chamada Adão foi contaminada na fonte. Jesus não é da linhagem de Adão. 1 Coríntios capítulo 15. Nós já estamos encerrando. Você voltar semana que vem. Irmão, 1 Coríntios 15. Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Isso é Armando Filho, irmãos, 1910. Quando ele gravou isso daí, o arco-íris ainda era preto e branco. E a igreja até hoje não entendeu a modernidade e a teologia dessa música. Até hoje não entendeu. O salário do pecado é o quê? A morte. Quando fala de morte, fala de sono, ok? Dos que morrem. Escute, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, dos que estavam mortos, visto que a morte veio por um homem, também por um homem a ressurreição dos mortos. A morte veio por um homem. Nós estávamos mortos, mas a ressurreição veio por meio de outro homem. Por quê? Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade. Vamos lá para o versículo 45. 1 Coríntios 15, 45. Diz assim: porque está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Escute. Quando você nasceu de novo, você só nasceu de novo porque morreu. Quando foi que você morreu? Você morreu na cruz do Calvário. Amém? Porque nós morremos com Ele. Quando é que eu morro com Ele? Ou morri com Ele? Quando eu reconheci a obra salvífica do Calvário. Ali eu morri, fui sepultado, velho. A vida cristã não é o velho sendo melhorado. A vida cristã não é me ajude a melhorar. O que te ajuda a melhorar é plástica, não o Evangelho. O Evangelho é: se alguém está em Cristo. Da onde que veio minha maldição? Da onde que veio a sua maldição? Se você não entende, você vai falar que é que a minha mãe era viciada, meu pai era drogado, minha mãe tinha isso. Não, você não está entendendo. A tua mãe já é reflexo da fonte
que é Adão. Agora Jesus interrompeu na cruz do Calvário, porque lá no Éden o diabo, a serpente, interrompeu meu relacionamento com Deus. Na cruz Deus interrompeu meu relacionamento com o diabo. Lá no Éden o diabo me tirou da bênção, me colocou na maldição. Na cruz Jesus me tirou da maldição e me colocou na bênção. Lá no Éden eu saí de uma vida saudável para uma vida enferma. Na cruz do Calvário Ele tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Deixa eu te falar, saúde não é uma promessa. Saúde é um fato realizado na cruz do Calvário. Escute, o que mudou na minha vida? Os meus hábitos? Não. A mudança de hábitos, ela vem com o tempo. O que Ele mudou foi mudança de habitat. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino da luz. O que acontece? A minha fonte que era Adão, a minha fonte que era maldita, a minha fonte que se tornou egoísta, a minha fonte que era justificar, que vivia de justificativa, foi fulano, foi ciclano, foi a serpente, foi a jiboia, foi a mulher. Escute, lá no Éden, Adão fez tudo errado e não assumiu nada. Lá no jardim do Getsemane, no jardim do Éden, Adão fez tudo errado e não assumiu nada. No jardim do Getsemane, Jesus não fez nada e assumiu tudo. O primeiro Adão transfere, o último assume. Por que ele assumiu? Porque você não tinha condição. Você carregava um espírito de transferência, de irresponsabilidade. Jesus está dizendo: vocês não têm responsabilidade, mas eu tenho. Eu assumo. Vocês são malditos? Deixa eu te falar uma coisa, eu vou me tornar maldito, mas nunca mais vocês façam a campanha de quebra de maldição. Escute, vou falar. Não sei se deveria, mas vou. É uma afronta a Deus um crente fazendo campanha de quebra de maldição. Falei. É uma afronta a Deus um crente fazendo. Pastor, mas um crente pode estar vivendo maldição? Pode. Então a maldição existe? Claro. Não entendi. A maldição existe e um crente pode estar vivendo. Por quê? Por ignorância e falta de posicionamento. A maldição existe? Claro! Está na Bíblia. Um crente pode estar vivendo? Pode. Lembra do rapaz que comprou uma passagem de navio para ir para um outro país tentar a vida? Ele comprou uma passagem parcelada, foi juntando, pagou e foi fazer uma viagem e só tinha um pouquinho de dinheiro. E quando chegava a hora do almoço no navio, ele não ia comer. Chegava a hora da janta, ele não ia comer. E foi passando alguns dias. Quando estava faltando um dia para ele chegar no destino dele, ele estava andando no conversa. O capitão do navio, ou alguém ali importante, falou: tudo bem, tudo jóia. Está gostando da viagem? Ele falou: tô. Ele falou: você está com algum problema? O passageiro falou: por quê? Ele falou: eu não te vi no refeitório, nem em nenhuma das refeições. Ele falou: olha, o passageiro falou: estou muito chateado de te falar isso, mas eu vou falar, muito envergonhado. É que o dinheiro que eu tinha só deu para comprar passagem. Eu não tinha dinheiro para comprar comida. O
chefe do navio falou para ele: olha, você não precisa comprar comida, já está incluso na passagem. Tem um monte de crente vivendo em maldição, porque não entendeu. Está pago, a cura está paga, a salvação dos teus filhos está paga. Está paga, está paga. Pastor, como é que eu vou dormir com esse barulho? Faz 30 anos que eu ouço diferente. Pois é, talvez você precise de uns 5 para mudar agora. Não vou falar 30 anos porque não dá nem tempo, né? Imagina se eu precisar de mais 50 para mudar, eu morro, irmão. O cara, eu não sou dono da verdade, não sou, irmão. Eu não sou. Mas que vontade de sair gritando para o mundo inteiro, dizendo: é essa daqui, cara, é essa mensagem aqui, ó. Cara, a gente canta hoje, me ajuda a melhorar. Amanhã eu canto de novo, me ajuda a melhorar. Semana que vem eu canto de novo, me ajuda a melhorar. Mês que vem, ano que vem, eu não melhoro nunca, cara. Esse negócio não muda a minha vida nunca. O que eu preciso? Eu nem falei sobre ser servo, eu só falei sobre filho. Eu preciso aprender a viver a nova vida. Nós somos servos de Deus? Somos. Deixa eu só adiantar isso. Somos. Mas não somos servos sem antes ser filho. Eu vou falar uma frase que nos outros domingos eu vou voltar a falar. Na antiga aliança, todo mundo tinha sacerdócio, mas não tinha filiação. Sacerdócio fala de ministério. Na nova aliança, ninguém recebe sacerdócio sem antes receber filiação. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero empregado, eu quero filhos. O reino não é um reino de reis e súditos. Ele é rei. Ele é rei de quem? Dos reis. Ele é rei dos reis. Ele está dizendo: os céus são meus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, ele está dizendo: aqui você não reina, e aí eu só reino através de você. Eu não estou te trazendo para cá. Por que ele vai fazer um novo céu e uma nova terra? Porque não pode ter 2 reinos em uma nação. Ele está dizendo: se eu te trouxer para cá, para cima, para você viver aqui, você não vai reinar. Porque o problema do príncipe Charles foi esse. Ele ficou velho e a mãe dele não morria. Não pode ter 2 reis em uma nação. Para um filho que é príncipe assumir, o pai precisa morrer. Por isso que o apóstolo Paulo em Romanos vai dizer que nós reinaremos em vida, porque o teu pai não vai morrer. Essa é a mensagem do reino, irmãos. Essa é a mensagem do reino. Eu fico doido com vontade de gritar assim. Eu fico pirado com um negócio desse, cara. Vendo gente sendo manipulado. Mas sabe uma coisa? Desculpe. Agora é minha alma. O povo gosta da manipulação, do salzinho, da aguinha, do adesivinho, do amuletozinho na porta, no carro, do martelinho. Deveria pegar o martelo e bater na cabeça. Que martelinho? Não tem. No Antigo Testamento coisas eram ungidas. No Novo você é ungido. No Antigo Testamento aqui era um altar. No Novo é uma plataforma. O altar está aqui. O altar está aí. Ok? Você não traz dízimo ao altar, você entrega ao altar. Você está trazendo até a plataforma.